Olá pessoal, Jean Carlos, sommelier forte atacadista. Tirar mais dúvidas para vocês no mundo do vinho. Aproveitar o dia a dia de loja que os clientes sempre falam conosco. E a gente vai aproveitar para aqui tirar algumas dúvidas para vocês. Pessoal do curso, pessoal dos clubes do vinho. Obrigado por estar com a gente, tá bom? Uma dúvida muito interessante. E eu acho que tem a ver com todo mundo. Muita gente tem essa dúvida, né? Sobre denominação de origem. O que é uma denominação de origem? Ele é do Douro, a denominação de origem do Douro. Ela é a denominação de origem controlada e garantida de Brunello, com a Brunello Montalcino, com a Barolo. Ou se só vê escrito no rótulo DOCG, DOC. Então o que é isso? O que significa isso, né? Primeiro, uma denominação de origem, ela traduzindo aí falando mais fácil para se entender, ela tem a ver com uma região, um nome, uma descrição, alguma descrição ou nome que para levar aquilo no rótulo, ela tem algumas regras a serem seguidas, algumas características que são avaliadas e após comprovada é autorizado o uso daquele nome, daquela descrição e etc. no rótulo. Entre elas estão nomes de uvas, nomes de regiões, nomes específicos, rótulos específicos, e aí varia de cada país, cada legislação e cada região vinícola. Isso muda drasticamente e você pode um nome muito parecido valer X reais ou um número muito parecido com uma letrinha a mais vai valer 5 vezes mais, 8 vezes mais. Então tem uma diferença muito grande aí que tem que ter atenção nas palavrinhas ali de qual região e qual país é, né? Então assim, eu trouxe dois casos muito interessantes aqui pra gente, né? Eu trouxe uma denominação de origem de vinho verde, que o pessoal pergunta muito, né? Porque esse nome vinho verde já é uma ótima, para te tirar duas dúvidas dentre uma só. E trouxe uma outra denominação de origem, né? O Abasia, o Barbera d'Asti. É uma uva, uma cidade e uma denominação de origem, olha que bacana. Então, lembrando, denominação de origem pode ser um nome, uma descrição, uma região, uma uva específica como denominação de origem, que para levar aquilo no rótulo ela tem que seguir algumas regras e algumas especificações que variam de país e de região, ok? Aqui nós temos duas que nós vamos falar um pouquinho. Primeiro, vinho verde. Vinho verde é um vinho tipicamente português, todos conhecem isso, alguns não, mas todos tipicamente português. E um detalhe muito interessante e curioso, por que ele chama vinho verde? É pela cor? É porque ele é colhido verde, as uvas? Não necessariamente. O vinho verde é uma denominação de origem portuguesa, que ele leva esse nome principalmente pela sua alta acidez. É um vinho que devido à região, ao terroir daquele lugar, né? Lembra que a gente falamos uma vez no curso, nós falamos no curso, uma vez, o que é o terroir? Terroir são características, várias detalhes que compõem o vinho. Terroir de Borgonha na França, ele tem o solo específico, o clima específico, tem a mão do enólogo, tem as características da uva, que cada uva tem diferente, isso forma o terroir. E na região para vinhos verdes e no vinho verde, que é uma denominação de origem, inclusive atrás, nós vamos ver que tem um selinho, tá vendo aqui, ó? Da denominação de origem de vinhos português, vinho verde, ok? Vinho verde sempre tem que ter selinho. Então o que acontece? Ele tem que ser da região do Minho, ou os arredores do Minho, Minho é uma região em Portugal, abaixo do Douro, e tem que ser da região do Minho ou ao redor do Minho, abaixo do Douro, para levar essa denominação de origem. Fora dali, por lei, não pode levar esse nome do vinho. Como o champanhe, somente os vinhos de champanhe, como os vinhos da cava espanhola, de uma região específica. Então o vinho verde é uma denominação de origem, somente feito naquele lugar, ok? Que tem aqui essas regrinhas. Com as uvas específicas, na região também produz outras uvas, como Alvarinho, como Avesso, são bem tradicionais. No caso do vinho verde tradicional que você encontra, maior frescor, maior acidez, excelente para saladas, para peixes, para mariscos, um acompanhamento perfeito para bacalhau, por exemplo, além do Alvarinho, além do Avesso, né? São as típicas da região. Mas enfim, a denominação de origem, primeiro, vinho verde pela sua alta acidez e somente da região do Minho ou os arredores ali abaixo do Douro. Ok? Por isso o nome vinho verde, não é por... Aí eu tenho o vinho verde Porto Tinto, eu tenho o vinho verde branco e tenho o vinho verde rosé. Isso também é uma dúvida legal que sempre tem. Uma característica do vinho verde, uma acidez um pouco maior e também um gasificado, não um gás, mas bem levinho, um frisante bem leve. Isso tem a ver com a sua alta acidez, que dá aquelas pontadinhas na língua, aquelas que a gente chama de ponta de agulha, né? Isso é uma característica do vinho verde e da denominação de origem do vinho verde, ok? Vamos ter também Barbera d'Asti, é uma outra denominação de origem, nesse caso portuguesa, nesse caso italiana. Barbera d'Asti é feito, ali o legal é que assim, ele tem não só a região na rótula, ele tem a uva. Pode ser de várias formas, tá? Não é sempre assim. Mas nesse caso, ele é um DOC-G. DOC-G vem aqui, ó, escrito aqui na etiquetinha.
Então, para levar essa etiquetinha, ele teve uma avaliação por um instituto na região, por algum órgão que avalia, para saber se é dessa região e com a uva que falaram, ok? Então tá, a Barbera d'Asti é um DOC, e nesse caso um DOC G, pode ser DOC também, né? Mas DOC G porque quer dizer que é um vinho um pouquinho mais elaborado. DOC G quer dizer denominação de origem controlada e garantida, Barbera d'Asti. Então nesse caso ele é feito com a uva Barbera e produzido na região, na cidade de Asti, onde também produz aquele espumante famoso, né? Espumante Asti, que é o docinho, o mesmo processo que a gente tem nos moscatéis na loja. Nesse caso é tinto, seco, maior estrutura, nesse caso mais barricado, mais especiarias e um vinho com um pouquinho mais de complexidade. Ele pode ser mais frutado se menos evoluído, por exemplo, se é um DOC ou uma linha mais tradicional, menos barricado e mais frutado. São linhas dos Barbera d'Asti. Também tem outras denominações de origem ali na região. Asti é uma região que pertence, uma sub-região pertencente ao Piemonte, o norte da Itália. Ali no Piemonte você tem outras denominações de origem. Tem a denominação de Barolo, tem a denominação de origem de Barbaresco, que são denominações de origem que não necessariamente tem a ver a uva ou a região, mas que tem algumas regras que para fazer parte disso no rótulo leva esse nome, tá bom? Acredito que deu para tirar um pouquinho da dúvida das denominações de origem, né? Fora lá também tem outras denominações de origem, tem Alentejo DOC, DOC G, você tem Brunello de Montalcino, que é uma denominação de origem da Toscana, outra região da Itália. Você tem recentemente aí o Vale dos Vinhedos aqui no Brasil, que é algo que eles estão lutando há muitos anos, que é uma coisa que demora muito para se ter. Você tem várias denominações de origem pelo mundo inteiro, tá bom? Espero que eu possa ter tirado um pouquinho das dúvidas de vocês e até a próxima. Obrigado!